Shalom, queridos. Nós estamos começando mais um discipulado em cima do nosso tema de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que é pouco comentado nas igrejas quando se fala em escatologia, quando se fala em arrebatamento. Mas antes disso, eu quero dar uma revisão em tudo que foi dito até aqui para que, do ponto que nós vamos seguir hoje, faça sentido, uma coisa encaixe na outra, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes daquilo que já foi dito, eu vou apenas fazer uma pequena revisão em cima daquele gráfico que tem aparecido toda vez, em toda aula tem aparecido um gráfico para vocês aí, mostrando uma linha do tempo. Então vamos lá, o gráfico vai começar a aparecer aí agora para você, e você acompanha comigo para a gente recapitular o que foi dito até aqui. No gráfico você vê que a linha do tempo ela começa antes do nascimento de Jesus. Claro, tem uma história antes do nascimento de Jesus, a gente vê o Antigo Testamento. Nascimento de Jesus, tem um marco. 33 anos depois tem um novo marco, porque ali é quando termina o ministério terreno de Jesus, tem a morte e a ressurreição dele. Entre os 33 anos de Jesus, a morte e a ressurreição dele, existe um vago e novamente um marco que nós marcamos aí como os dias de hoje, 2020. Está marcado aí no seu gráfico 2020. Logo depois de 2020, tem um novo marco, está uma interrogação e está escrito arrebatamento da igreja. Por que interrogação? Como já foi dito, ninguém sabe a hora e nem a data que Jesus vai voltar. Mas nós podemos ver pelos sinais que Jesus está voltando, que a coisa está muito próxima. E isso é um fato que a gente comentou no primeiro e no segundo discipulado. Então, se você não se lembra, dá uma revisão no primeiro e no segundo discipulado que a gente fala sobre os sinais da vinda de Jesus. E eu quero que você gere fé no seu coração. Esse é o intuito desse estudo, é gerar fé no seu coração de que Jesus prometeu que viria buscar a sua igreja e ele está vindo buscar a sua igreja. Depois do arrebatamento da igreja, desse marco aí no gráfico, você vai ver que tem um período chamado de 7 anos. De um lado, você vai ver que algumas coisas vão estar acontecendo na terra, e do outro lado, você vai ver que algumas coisas vão estar acontecendo no céu. Do lado da terra, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo a grande tribulação, os 7 selos vão ser abertos, as 7 trombetas, as 7 taças. Do lado do céu, nós vamos ter o tribunal de Cristo e vamos ter as bodas do Cordeiro. Depois desses 7 anos de tribulação, está lá marcado fim da tribulação, prisão de Satanás, e aí nós vamos ter realmente Jesus voltando e botando os pés na terra, concretizando a segunda volta dele, e o exercício agora do milênio, o milênio acontecendo na terra, ou seja, o que é o milênio? É o governo de Cristo por 1000 anos na terra. Depois do final do milênio, nós vamos ver que Satanás vai ser solto novamente, e aí sim vem o grande juízo, o juízo final, e depois nós vamos ter o fim do mundo como conhecemos e a eternidade na presença do Senhor, tá bom? Então essa é uma revisão de tudo que foi visto até aqui. Aonde aí nesse gráfico nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje aí nesse gráfico justamente desse período de 7 anos. Mas nós não vamos falar nesse período de 7 anos dos acontecimentos da terra e do céu. Nós vamos hoje nos ater apenas ao que vai acontecer no céu. Nós vamos falar apenas do que vai estar acontecendo durante a tribulação no céu. No próximo discipulado a gente entra nos detalhes do que vai estar acontecendo aqui na terra. Por que primeiro eu quero falar do que vai acontecer no céu? Porque eu entendo que eu estou falando para pessoas que vão estar no céu. Então, eu acho que é mais interessante dar prioridade para isso, porque é o assunto que realmente nos interessa. Nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Então, eu quero falar sobre isso primeiro, e semana que vem a gente vai falar sobre o que vai acontecer aqui na Terra, sobre aqueles que vão ficar e etc, etc. Tá joia? Então, o gráfico vai estar saindo agora, e a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é o que vai acontecer na tribulação no céu. Nós sabemos, como eu já falei e mostrei no gráfico, que alguma coisa vai estar acontecendo aqui na Terra
e outras coisas vão estar acontecendo no céu. A Bíblia fala sobre 2 grandes eventos que vão acontecer nesse período. Que eventos são esses? O primeiro grande evento que a Bíblia fala é o tribunal de Cristo. O segundo grande evento que a Bíblia fala são as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a Bíblia não deixa claro quem vai acontecer primeiro, se é o tribunal ou se são as bodas. Mas se a gente for usar uma lógica simples, é mais fácil acreditar que primeiro nós vamos passar por um momento de tribunal, um momento de julgamento, para depois então ir para um momento de festa, porque as bodas do Cordeiro, na verdade, vai ser uma grande festa. Então, nós vamos tratar aqui, e isso é uma questão de lógica, porque a Bíblia não afirma, então nós estamos indo pela lógica, que o primeiro grande evento que vai acontecer nos céus vai ser o tribunal de Cristo. E quando a gente fala tribunal, as pessoas pensam em julgamento, as pessoas já pensam em serem condenadas ou serem absolvidas. E, na verdade, o que vai estar acontecendo é algo semelhante a isso. As pessoas vão estar sendo julgadas, mas elas vão estar sendo julgadas como? É a salvação que vai estar em risco? Não, não é mais a salvação. Se você estiver lá no tribunal de Cordeiro, se você estiver lá no tribunal de Cristo, isso significa que você não corre mais risco de não ser salva, porque você já está salva, você foi arrebatado com a igreja ou você estava morto e aí você ressuscitou e subiu junto com aqueles que foram arrebatados. Então vamos ver o que a palavra fala sobre isso. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse a leitura comigo, porque Daniel vai colocar para a gente aí no vídeo, que você acompanhasse aí Efésios. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. Por que nós vamos ler esses versículos? É para te mostrar que não é esse tribunal, ele não vai julgar se você vai ser salvo ou não. Você já está salvo. Olha o que a palavra fala em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. A palavra fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Bem? Então, o que a palavra está dizendo aqui para a gente em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, é o seguinte: o que nos salva não são as nossas obras, o que nos salva não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que nos salva é termos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é termos a graça, a misericórdia dele sobre nós. Por isso nós vivemos o tempo da graça. É claro que eu já falei algumas vezes, inclusive nesse discipulado, que Apocalipse diz que nós precisamos vigiar para não perder a coroa da salvação. Então, não é porque eu estou no período da graça que eu simplesmente levanto a minha mão para Cristo e digo: eu agora sou seu servo, eu agora sou filho de Deus, eu agora tenho o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e que está tudo tranquilo, eu não preciso fazer mais nada, eu posso levar uma vida totalmente desregrada contra a palavra de Deus, que eu vou estar salvo. Não é assim que funciona. A palavra fala em Apocalipse que a gente tem que vigiar para não perder a coroa da salvação. Então, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo a coroa da salvação. Mas se eu começo a contradizer a sua palavra e começo a me afastar dele, então eu posso sim perder a coroa da salvação. Joia? Mas o que vai estar em jogo agora no tribunal de Cristo, né, nesse tribunal que nós vamos estar vivendo durante o período da tribulação, não é a questão da salvação. Vejam bem, o que vai estar em jogo ali naquela hora vai ser o que nós temos de recompensa para receber daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui na terra. Aí sim as nossas obras vão estar sendo julgadas. Esse é um tribunal que vai nos falar qual é o tamanho do nosso galardão. Algumas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, têm um jargão
que eles falam muito interessante de quando eles fazem uma coisa muito boa para Deus, quando eles fazem uma coisa muito boa para a obra, eles falam assim: hoje eu ganhei uma pedrinha na minha coroa. Essa pedrinha na coroa, eles estão falando sobre o galardão que vão receber no tribunal de Cristo. Então, esse tribunal, ele não vai estar lá para julgar se você está salvo ou não. Você já vai estar salvo porque você está nesse tribunal. Tá joia? Mas ele vai estar ali julgando o que você tem de galardão, o que você conseguiu ajuntar nos céus, o que você conseguiu ajuntar de tesouro nos céus. E o mais interessante disso, e aonde a gente tem que abrir os nossos olhos, é porque hoje existe uma cultura, não só hoje, mas já tem um tempo que existe essa cultura, de nós fazermos as coisas sempre esperando receber alguma coisa em troca. Eu tenho ensinado na igreja o seguinte: tudo que você for fazer, não faça nada esperando receber alguma coisa em troca. A Bíblia diz que se você faz alguma coisa e você recebe alguma coisa aqui, então você já recebeu o seu galardão. Se você não recebe nada, o seu galardão vai ficar para receber nos céus. Mas nós temos essa filosofia de fazer as coisas para receber alguma coisa em troca. Então tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, não é porque ama a obra de Deus, porque quer ver o reino de Deus ser implantado na face da terra, não é porque quer ver o reino de Deus ser expandido na face da terra, não é por conta disso. As pessoas querem fazer as coisas para Deus com motivações torpes, elas querem fazer as coisas para Deus para chamarem a atenção de outras pessoas. Elas querem fazer as coisas para Deus para poder aparecer bem, para poder ficarem famosas, para poderem serem reconhecidas. Mas esse não é o objetivo. Esse não é o objetivo de fazermos as coisas corretas para Deus. Não são essas coisas que vão gerar galardão para a gente. Olha só o que a palavra vai dizer para a gente em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 a 15. Vou repetir para você. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 13 a 15. Daniel vai estar postando aí para você também, mas eu vou estar lendo aqui na minha tradução e nós vamos estar juntos acompanhando. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 13 ao verso 15. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Esse versículo está dizendo para a gente o seguinte: toda obra que você fizer aqui, ela vai ser vista como ela realmente foi feita, e não pelo aquilo que você quis mostrar para os outros. Eu vou ler de novo o versículo. A obra de cada um se manifestará, ou seja, a obra vai aparecer. Mas não vai aparecer de qualquer jeito, vai aparecer na verdade. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Ou seja, a obra que você fez aqui, na hora de ser julgado no tribunal de Cristo, não vai ser julgado só o resultado. Eu fiz um grande evangelismo, ganhei milhares de vidas para Jesus. Joia, maravilha, tem um resultado. Mas no tribunal de Cristo, vai ser visto o que está por detrás disso. O que realmente você buscava quando você ganhou essas 1000 almas? Pastor, mas foram 1000 almas? Sim, mas o que está por trás? A palavra está dizendo que a verdade vai aparecer, que o fogo vai revelar a verdade. E vai revelar a verdade da obra de cada um. Olha o que o verso 14 fala para a gente. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Ou seja, se a obra que eu apresentei, ganhei 1000 almas, Jesus, eu estou apresentando aqui diante do tribunal que eu ganhei 1000 almas, ela vai passar pelo fogo, ela vai passar pela verdade. Ela permaneceu? Então eu recebo o galardão. Olha o que o verso 15 diz. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal servo será salvo, todavia como pelo fogo. O que esse verso está querendo dizer para a gente? Imagina uma casa que está cheia de tesouros, uma casa cheia de ouro, cheia de prata, cheia de dinheiro, né? E aí
essa casa é a sua casa e ela sofre um incêndio. E esse incêndio, ele destrói a casa toda. Mas dentro da casa tinha dinheiro, tinha peças de ouro, tinha peças de prata, tinha peças caríssimas. Algumas dessas peças, elas se queimaram e sumiram, deixaram de existir. Algumas outras peças, elas permaneceram mesmo diante do fogo. Elas estão intactas. Vamos dizer que lá tinha um candelabro de ouro que você estava guardando lá, e essa peça ela se salvou. É disso que a palavra está falando. É como se a nossa casa, tudo que nós construímos aqui na terra, passasse pelo fogo. E aquilo que não teve verdade no que nós fizemos, não teve a motivação correta no que nós fizemos, vai ser queimado e vai desaparecer. E só vai ficar aquilo que teve uma motivação correta. Sabe aquela história da gente fazer as coisas para os outros verem? Isso é muito comum hoje em tempo de redes sociais. As pessoas vão entregar a cesta básica e aí pegam a cesta básica com uma mão e simplesmente entregam a cesta básica e com o celular tiram uma selfie mostrando que estão entregando a cesta básica. Esse tipo de coisa, se a pessoa de repente está tirando a selfie para provar à igreja que a obra, as ofertas que deram foram entregues à família que havia sido prometido, joia, é uma maneira de você comprovar que você fez a obra que tinha que ter sido feita. Tudo bem? Mas se a ideia da selfie, se a motivação da selfie foi colocar na rede social para mostrar o quanto você é bom, esse tesouro que você ganhou nesse dia, ele está lá dentro da sua casa. Mas no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, quando tudo pegar fogo, ele vai queimar e não vai sobrar nada dele. Mas se você fez porque tinha que provar para a igreja que foi entregue uma prestação de contas, então vai estar esse tesouro lá dentro da casa e o fogo vai vir e não vai consumir. Porque a motivação que te levou a fazer aquilo é a motivação correta. Então não basta a gente fazer as coisas para Deus para dizer que está fazendo. Não basta eu ir à igreja para mostrar para os outros que eu estou indo à igreja. Não basta eu participar do evangelismo para mostrar para o pastor que eu estou indo no evangelismo. Não basta eu ir para o programa de cura interior para mostrar para os outros que eu estou indo para o programa de cura interior. Nós temos que fazer as coisas pela motivação correta. Quando você for julgado no tribunal de Cristo, tudo aquilo que você tentou esconder de todo mundo e talvez tenha escondido, tudo aquilo que você guardou no seu íntimo e ninguém sabe a realidade dos fatos, vai ser descoberto. Aquilo que não presta vai ser queimado e somente aquilo que você fez com a motivação correta vai ser valorizado e você vai receber o galardão, você vai receber o prêmio por aquilo. A palavra fala que aquilo que a tua mão esquerda dá, a sua mão direita dá, que a outra não saiba. Ou seja, nós temos que fazer as coisas não para atrair para a gente glória, não para atrair para a gente benefícios. Nós temos que fazer porque nós amamos a Deus, amamos a Cristo. Nós temos que fazer porque reconhecemos que ninguém morreria no nosso lugar naquela cruz. Nós temos que fazer em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Deus tem feito coisas tão maravilhosas na nossa vida que a gente sai de casa sem saber o que Ele vai fazer e Ele faz obras tremendas. Esses dias eu estava em Novo Horizonte e eu parei o carro para que uma moça atravessasse de bicicleta. E ela foi atravessando de bicicleta e um carro que não percebeu que eu tinha parado para ela atravessar veio a toda e eu percebi que ele ia acertar a mulher. Eu botei a mão na buzina, a mulher parou e o carro passou e ela não foi atropelada. Mas não ia acontecer nada comigo. Mas isso foi um livramento que Deus me deu de não permitir que eu me sentisse culpado de repente porque aquela moça fosse atropelada ou de eu ver uma cena terrível. Então Deus está cuidando da gente nos mínimos detalhes, até aquilo que aparentemente não tem nada a ver com a gente, Deus está cuidando porque tem sim, tem a ver com a gente. Então nós temos que tomar cuidado com a motivação que tem nos levado a fazer as coisas. Eu me lembro de uma história que o pastor Josimar conta, de que quando ele era criança na igreja dele, tinha um trabalho de oração. E ele ia, desde criança, nesse trabalho de oração, e lá tinham 2 irmãos.
E aí um irmão começava a orar em voz alta, né? Começava a orar em voz alta. E o outro irmão, quando percebia que aquele primeiro estava orando em voz alta, ele começava a orar em voz mais alta ainda para poder cobrir a oração do primeiro irmão. E aí aquele primeiro irmão, quando percebia que a oração dele já não estava mais sendo ouvida por quem estava ali no grupo de oração, ele começava a orar mais alto ainda e ficava aquela guerra de um querendo orar mais alto que o outro para poder a oração ser a que tenha mais destaque, aparecer. E aí eu te pergunto, qual era a motivação do coração desses irmãos orando nesse momento? Eu acredito que essa motivação não era uma motivação boa. Eu acredito que essa motivação não estava ligada a querer que o reino de Deus realmente fosse engrandecido. Que essa motivação não estava ligada a acreditar que a oração que eles estavam fazendo estava movendo os céus em favor de alguém, ou em favor da igreja, em favor de alguma coisa. Eu tenho a impressão de que eles estavam numa batalha para ver quem orava mais alto e quem era mais espiritual. Mas é só uma impressão minha, porque não me cabe também julgar a motivação de ninguém. Então, quando eu vejo pessoas fazendo certas coisas, por mais que fique claro para mim que aquela motivação não é a correta, eu não tenho nada a ver com isso. Se você está aí na igreja porque está com medo de perder a salvação, a sua motivação está totalmente errada, eu não tenho nada a ver com isso. O meu trabalho entra quando você percebe que está fazendo as coisas pela motivação errada e você pede ajuda. E pensar no tribunal de Cristo é uma boa maneira da gente parar e pensar assim, se eu for julgado hoje pelas minhas obras, as obras que eu vou apresentar ao Senhor, elas vão queimar ou elas vão permanecer? Eu estou com dúvida que as minhas motivações não têm sido muito boas. Então peça ajuda, procure alguém na igreja para te ajudar a pensar sobre as suas motivações, a descobrir por que a sua motivação de repente não é correta. Porque talvez a sua motivação não esteja sendo correta porque você foi treinado desde criança a ter que provar alguma coisa para alguém. Eu já vi pessoas que tentam fazer as coisas, fazem as coisas dentro da igreja para provar que são boas, porque quando eles eram crianças, sempre ouviram dizer que eles nunca serviriam para nada, eles nunca dariam para nada. E agora eles fazem coisas para provar que eles são bons. Mas nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos provar nada para Deus. A nossa motivação tem que ser certa. Eu quero fazer as coisas, não é para provar que eu sou bom. Eu quero fazer as coisas porque o reino de Deus precisa que eu faça a minha parte. Eu costumo dizer que tudo de bom que eu faço, não fui eu quem fez, foi o Espírito Santo através de mim. Então, se tudo de bom que você faz é o Espírito Santo que faz através de você, então você não está provando nada que você é bom. O que você está provando é que você está cheio do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Joia? Eu quero ler também uma outra passagem que vai estar lá em 2 Coríntios. Nós lemos agora 1 Coríntios, nós vamos agora para 2 Coríntios, tá? Para continuar nesse tema. 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 5 e o verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Daniel vai estar projetando aí para você. Pelo menos assim eu espero que ele esteja projetando. Mas se ele não estiver projetando, tiver dado algum erro na edição, não tem problema. Eu estou te dando a referência, anota e você confere. Mas eu vou ler agora com você. Olha só o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Esse versículo está dizendo para a gente que está confirmando aquilo que nós já lemos em 1 Coríntios. Nós todos que formos salvos, veja bem, todos os salvos, vamos nos apresentar ao tribunal de Cristo, para apresentar as nossas obras, sejam elas boas ou ruins. E aí é que entra essa questão da motivação. Aqui está mostrando para a gente, existiu uma motivação. Se a motivação for boa, a sua obra permanece. Se a motivação não foi boa, a sua obra vai se queimar. Mas, e aquela história que eu falei agora há pouco de ficar julgando a motivação do outro?
Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós vamos tomar a ceia do Senhor, o que a palavra diz para a gente? A palavra diz para a gente assim: examine-se cada um a si mesmo. A palavra não está dizendo que na hora da ceia, o pastor tem que ir de um a um dentro da igreja e examinar para saber se a pessoa pode tomar a ceia. A palavra está dizendo que nós temos que olhar para dentro de nós e pensarmos o que está errado, e nós podemos fazer um conserto ali naquele momento, sem problema nenhum. E tem coisas que talvez não dê para fazer conserto ali naquele momento. Então a gente vê que está errado e a primeira oportunidade conserta, e na próxima ceia a gente celebra a ceia, sem problema nenhum. Mas a palavra fala: examine-se cada um a si mesmo. Então nós temos que parar com aquela coisa, a ideia de julgar a motivação dos outros. Sabe? O fulano está cantando porque ele quer aparecer. Problema dele. Quando chegar no tribunal de Cristo, isso vai aparecer. Fulano está pregando porque ele quer aparecer. Problema dele. Quando chegar no tribunal de Cristo, isso vai aparecer. Não cabe a gente ficar julgando. Se a situação for uma situação muito clara e que a gente perceba que pode fazer alguma coisa para que aquela pessoa mude o comportamento para melhor, então a gente vai fazer. Então eu estou vendo que, sei lá, o irmão Joaquim está pregando na igreja para aparecer. O negócio dele é aparecer. O negócio dele é chamar a atenção da congregação. Joia. Então eu, como pastor, percebi isso. Eu vou chamar o Joaquim e vou conversar com ele. Irmão, eu estou vendo que você está tendo a motivação errada. O que está acontecendo? Como já aconteceu em algumas vezes. Eu vejo gente, por exemplo, querendo tocar na igreja, querendo cantar. E quando eu sento para conversar com a pessoa, eu percebo que ela está só querendo mostrar que ela pode, que ela é boa. Porque lá atrás disseram que ela não ia conseguir. E aí ela exagera nisso e acaba trocando a motivação. Ela toca e ela canta para provar que ela pode, e não para adorar e exaltar o bem-dizer, o nome do Senhor. Mas olha só o que a palavra vai falar para a gente. Vamos voltar em Coríntios, 1 Coríntios. Olha só o que diz em 1 Coríntios. Espero que o Daniel esteja conseguindo colocar aí para você, mas se não conseguir, eu estou falando bem pausadamente. Você pode anotar e você conferir comigo. 1 Coríntios, agora no capítulo 4, verso 5. 1 Coríntios 4, 5. Vamos lá. Portanto, olha só o que a palavra diz. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, nós não temos que nos preocupar em julgar antes do tempo, porque nós não somos juízes. Entenda isso de uma vez por todas. Tem muita gente que se acha juiz, que tem um senso de justiça e quer botar todo mundo na cruz. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui na mesma posição de que essa pessoa que você está julgando. Juiz, só existe um. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir isso aqui para ficar gravado. Talvez você seja uma ovelha nova e nunca ouviu falar isso. Juiz, só existe um, e ele se chama Deus. Se você tentar ser juiz, você quer ocupar o lugar de Deus. E todo mundo que tenta ocupar o lugar de Deus está se tornando um ídolo, está se tornando um objeto de idolatria, está se tornando um objeto de pecado, porque ninguém pode tomar o lugar de Deus. Então o juiz é Deus. Num tribunal, nós temos mais 3 figuras principais. Nós temos o advogado de acusação, que vai estar lá mostrando os erros do réu, mostrando que o réu é digno de ser condenado, que o réu não merece salvação. E na boa, nenhum de nós realmente merece salvação. O advogado de ataque, o advogado que vai estar ali de acusação, ele não está errado em dizer que você não merece, ele não está errado em dizer que eu não mereço. Mas tem um detalhe, esse advogado de acusação, o nome dele é o diabo. Quando você toma a posição de ficar apontando o dedo para o seu irmão,
você está tomando o lugar do diabo. E eu acho que, como cristãos, nem você nem eu queremos tomar esse lugar. Joia? Então, quando você assume o lugar de ficar apontando o dedo, você está tomando o lugar do diabo. E quais são as outras duas figuras importantes no tribunal? A outra figura importante é o advogado de defesa. E esse advogado de defesa, ele se chama Jesus Cristo, e ele nunca perdeu uma causa. Todo aquele que acredita em Jesus, que o contrata como advogado de defesa, que o aceita como Senhor e Salvador, já está com a causa ganha. O problema é que nós temos que permanecer com esse advogado até o dia em que nós nos apresentarmos ao Senhor. Se você deixar esse advogado de lado, se você contratar outro advogado para te defender, então você pode perder a sua salvação. E qual é a última vaga que tem nesse tribunal que sobra? Porque uma foi ocupada por Deus, outra pelo diabo e outra por Jesus. Qual é a vaga que sobra? De réus. Eu e você estamos na posição de réus. Nós todos seremos julgados. Nós todos já estamos sendo julgados pelas nossas atitudes. Tudo está sendo registrado. E quando chegar lá, quando chegar no tribunal de Cristo, o fogo vai mostrar a verdade daquilo que a gente está fazendo aqui e agora. Então não se iluda e não faça as coisas para os outros verem. Faça as coisas porque você tem que fazer. Faça as coisas pela motivação correta. Busque a motivação correta. Porque se a motivação estiver errada, a sua obra não vai valer nada no tribunal de Cristo. Tá joia? E como a palavra fala aqui, no tempo certo vai ter o julgamento. Então nós não precisamos ficar julgando ninguém, não precisamos ficar apontando o dedo para ninguém, não precisamos culpar ninguém de nada. O que nós temos que fazer é cuidar das nossas vidas. Cuidar da nossa vida já gasta bastante energia. Então por que eu vou querer me meter na vida do outro? Eu tenho que me meter na vida do outro se eu vou fazer com a motivação correta o bem a ele. Se eu vou promover bênção na vida dessa pessoa. Aí eu gasto energia, aí eu invisto energia, porque a motivação está certa. Mas se eu vou me meter na vida do outro, só para desmascarar, só para mostrar quem ele é, ou só para poder envergonhá-lo, sai dessa, querido. Não vale a pena. Pastor, o senhor está defendendo as pessoas que estão no evangelho e que fazem as coisas erradas? Não, eu não estou defendendo. Na verdade, eu também sinto indignação quando vejo pessoas que vão para um púlpito e falam um monte de abobrinha e falam em benefício próprio e pedem recursos financeiros para se dar bem, para poder enriquecer ilicitamente com dinheiro que as pessoas dão de dízimo e oferta. Eu fico enojado quando eu vejo pessoas usando o nome de Deus para poder falar coisas bárbaras. Mas olha só, não me cabe julgar essas pessoas. Quando eu vejo essas pessoas, eu tento deixar minha indignação de lado e eu oro por elas e falo, Senhor, toma nas tuas mãos essas pessoas porque elas precisam acordar para a realidade do que elas estão fazendo. Porque talvez elas nem consigam ir para o tribunal de Cristo porque não vão ser salvas. Lembra que eu falei no início desse discipulado? Somente irão para o tribunal de Cristo os salvos. Então essas pessoas que fazem tais coisas, talvez elas percam a salvação, elas percam a coroa da salvação e não possam nem chegar no tribunal de Cristo. Então, amados, vamos tentar fazer de tudo para que quando nós chegarmos, no tribunal de Cristo, nós possamos chegar com muitas obras para mostrar ao Senhor. Mas não porque nós queremos ser melhores do que os outros, não é essa a motivação. A motivação é porque nós estamos fazendo o melhor para Deus. E Deus não faz menos do que o melhor para a gente, tá bom? Fechando essa questão do Tribunal de Cristo, onde nós vamos ver quais são os galardões, quais são as recompensas que nós vamos receber lá no céu. Então aí agora vem uma outra parte importantíssima que vai acontecer durante a tribulação, só que nos céus, não é aqui na terra. E é as bodas do Cordeiro. Aleluia. As bodas significa que há um casamento. É o casamento do noivo com a noiva, é o casamento de Cristo com a igreja, é o casamento de Cristo com aqueles que estão salvos em Cristo. Mas a palavra mostra para a gente
que não vai ser só uma pessoa que vai casar com Cristo. Então, é claro que Cristo usou, a palavra usa essa visão de bodas, de casamento, não no sentido de que nós vamos nos casar com Cristo, vamos ser esposa de Cristo, não é isso. Ele fala das bodas no sentido de união, de unidade. Aqui na Terra, talvez não exista uma união que represente tão bem essa questão de aliança, que é a união do casamento. A união do casamento, ela representa para a gente uma aliança perfeita. Mas os casamentos não são perfeitos, sim, mas a aliança que a gente assume é uma aliança que tem muita responsabilidade, que tem muitos compromissos e que tem não só direitos, mas muitos deveres. Por isso, você que é jovem, que não casou ainda e está doido para casar, eu acho maravilhoso que você esteja doido para casar. Mas olha só, ore muito antes de casar. Espere que Deus te mostre quem realmente é para você casar, porque casamento não é fácil. E quando eu assumo uma aliança diante de Deus, eu não posso simplesmente, não estou gostando, não faz comida como mamãe faz, não cuida da minha casa, não cuida da minha roupa como minha mãe cuidava. Se você quer alguém que cuide de você como sua mãe cuida de você, então casa com sua mãe, ou não sai da casa dela. Eu estou na casa agora do meu marido, mas ele não compra as coisas que meu pai comprava para mim. Ele não me dá o luxo que meu pai dava para mim. Se você quer o luxo que você tem na casa do seu pai, então não sai da casa do seu pai. Você tem que sair da sua casa colocando na sua cabeça que você está começando uma nova vida e uma nova aliança. E essa aliança é séria. Não é uma aliança que você pode quebrar só porque você está insatisfeito com alguma coisinha, não está bem. Eu não estou feliz, eu vou quebrar a aliança. Cuidado, quebra de aliança atrai maldição. Mas as bodas do Cordeiro mostram para a gente que vai haver uma aliança sobrenatural. A Bíblia fala que no casamento, o homem, quando se aliancia com a mulher, eles se tornam ambos uma só carne, uma só coisa. O que isso significa para a gente nessas bodas do Cordeiro? Quando nós estivermos participando dessa grande festa, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos tão unidos com Cristo que nós teremos agora um corpo glorificado, um corpo igual ao de Cristo, porque seremos uma só coisa. Nós seremos iguais ao Senhor, no sentido de um corpo que não sente mais dor, um corpo que não sente as mazelas da alma. Sabe aquelas perebas da alma que te atrapalham dia após dia, te impedem de ser feliz, te impedem de fazer as coisas certas? Pois é, isso tudo vai acabar. Por isso que vale muito a pena a gente entender que tudo que a gente tem a ganhar aqui na Terra, se fizer a gente perder a salvação, é melhor jogar fora. Como foi dito na palavra de domingo passado. Se você estava na igreja domingo passado, lembre dessa palavra. Se você não estava, domingo passado não, perdão, domingo atrasado. Se você não estava, vá lá no YouTube e assiste a ministração. Jesus, ele mostrou para a gente que a gente não pode deixar o pecado chegar dentro do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Porque quando o pecado entra no templo, nós temos um risco muito grande de perder a salvação. Porque o Espírito Santo ele não vai habitar no templo junto com o pecado. Então, se o pecado tomou conta do templo, o Espírito Santo pula e você perde a coroa da salvação. Então, o pecado é sério. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se você quer chegar às bodas do Cordeiro, se você quer chegar a esse momento e se tornar uma só carne com Cristo e ter um corpo glorificado agora, então você precisa tomar muito cuidado nesse momento. Nessa terra que nós vivemos, que é a nossa passagem, é o nosso teste, é a nossa faculdade para nós sermos aprovados e podermos ir para a glória com o Senhor. Não é à toa que a palavra, Paulo fala assim, combati o bom combate, encerrei a carreira. Ele está falando que durante todo o tempo que ele estava aqui, ele combateu o bom combate, mas ele estava chegando ao fim da carreira dele, mas ele chegava como vencedor. Ele chegava com a certeza de que ele estaria na glória com Cristo. E no dia das bodas do Cordeiro, ele vai receber um corpo glorificado igual ao de Cristo. Amém?
Quero deixar para você um versículo, mais um versículo para a gente poder fechar com a oração esse discipulado de hoje. Vamos abrir agora lá em Apocalipse. Apocalipse 19, verso 6 e verso 7. Olha só o que diz. E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha o versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, já tinha passado pelo tribunal. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, querido, nós temos que estar preparados para chegarmos nesse ponto. Então, faça uma autoavaliação. Se você hoje está em dúvida se consegue chegar nesse ponto das bodas do Cordeiro, é hora de se consertar, é hora de refazer sua aliança com Cristo, é hora de você orar, é hora de buscar. Se você tem convicção, continue nessa convicção, continue gerando fé, porque Jesus voltará e Ele vai buscar a sua igreja. Ele já está voltando, o tempo está diminuindo, não perca mais tempo. Tem muita gente perdendo tempo, não perca mais tempo. É hora de você acordar, é hora de você investir, é hora de você se motivar pela motivação correta em Cristo. E olha o que a palavra fala, uma grande multidão, muita gente vai ser salva. Mas infelizmente, aqui fala uma grande multidão, mas aqui não fala todos. Ou seja, muita gente vai ser salva, mas muita gente vai ficar para trás. Eu oro para que eu e você sejamos parte dessa multidão que será salva, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fechar esse tempo de discipulado com você, orando por você, orando para que você possa ter discernimento, para que você possa continuar acompanhando esse discipulado. Se você não assistiu algum, procura lá, tem a playlist no YouTube. Eu quero orar para que nós possamos realmente alcançar a estatura de filhos que serão levados a bodas do Cordeiro. Amém? Quero fazer um pedido antes de orar a você. Tenho visto que as pessoas assistem os vídeos, mas não dão um like lá no vídeo. Pastor, se eu quero ganhar alguma coisa com isso, não quero ganhar nada. É porque quando você dá o like ou você faz comentário, o YouTube entende que aquele vídeo tem relevância. E aí ele notifica as pessoas que estão inscritas, né? E ele divulga o vídeo. Então, quanto mais likes, quanto mais comentários, nós vamos ter uma maior divulgação desse vídeo. E de repente esse vídeo ele pode alcançar alguém que está precisando ouvir essa palavra, que está precisando ouvir uma palavra da parte de Deus, e ela recebe uma notificação e ela abre e ela ouve a palavra. Então é uma maneira de nós também estarmos fazendo a vontade de Deus, tá joia? Então deixa seu like lá. Se você também não gostar, pode deixar seu dislike, não tem problema. Não estou aqui querendo ganhar uma vida de youtuber, não é isso aí, não é essa a ideia. Porque a minha vontade era estar lá na igreja ministrando para vocês o discipulado. Mas como a gente está diante dessa nova situação, então o discipulado está sendo feito dessa forma. Mas não deixa de fazer isso, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E um conteúdo que eu não vou dizer para você que é um conteúdo top de teologia, mas é um conteúdo bom, é um conteúdo inspirado e é um conteúdo que pode fazer a diferença na sua vida, ok? Eu quero orar por mim, eu quero orar por você e eu quero clamar
para que em breve Jesus volte e Ele possa arrebatar a sua igreja. Amém? Pai, eu sei que nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias tão complicados. Ontem mesmo eu recebi a notícia de que a igreja na Índia, a nossa igreja, que nós apoiamos na Índia, ela foi atacada por hinduístas. Senhor, tem misericórdia dos teus filhos que receberam esse ataque lá na Índia. Tem misericórdia, Senhor, que ninguém tenha se machucado gravemente. Eu sei que uma senhora se machucou, mas que ela possa se recuperar no Senhor, que eles não venham mais sofrer esse tipo de retaliação, apesar de que nós sabemos que a igreja está sendo perseguida, mas eu te peço que o Senhor dê força a eles para que eles perseverem, porque essa perseguição que eles estão sofrendo na Índia, nós já começamos a sofrer aqui no Brasil e em várias partes do mundo a igreja está sofrendo essa perseguição, mas enquanto a igreja é perseguida, ela cresce e se nós permanecemos na nossa posição com o Senhor, nós teremos o direito de participarmos do tribunal de Cristo e também das bodas do Cordeiro. Por isso, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, fortaleça, Senhor, os nossos irmãos lá na Índia. Nos ajude aqui, Senhor, a estarmos orando por eles, a estarmos semeando na vida deles para que eles reconstruam tudo que foi destruído lá e que nenhuma vida tenha se perdido. E eu quero orar, Pai, por esses agressores. Eu quero orar por esses hindus, Pai. Eu não quero pedir que o Senhor os mate, que o Senhor derrame ira sobre eles, que o Senhor pese sua mão sobre eles. Pelo contrário, eu quero orar para que eles possam se converter ao Senhor. Eu quero orar para que eles possam te ter como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero orar para que eles possam entender que Jesus é Senhor. Eu quero orar para que eles possam entregar a vida deles ao Senhor, assim como nós fizemos aqui. E assim, o testemunho e o respaldo que isso vai trazer lá na Índia possa impactar aquele país para que mais e mais vidas possam se converter, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus discípulos, eu oro pelas minhas ovelhas, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha família e eu clamo para que o Senhor nos ajude a continuar fazendo o que tem que ser feito. Se estamos andando fora do prumo, nos ajuda a nos consertarmos, nos ajuda a entrar na direção certa, para que nós possamos fazer tudo aquilo que deve ser feito e possamos ter a convicção de que seremos arrebatados, seremos levados ao tribunal de Cristo e teremos grandes recompensas a receber. E nós possamos nos apropriar da festa e participar das bodas do Cordeiro e nos tornarmos um só com Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, declaro uma noite de sono transformador, um sono restaurador na vida deles, que o Senhor dê sonhos, que o Senhor traga revelação, e já te peço também que o Senhor abençoe o nosso culto de domingo, e que o nosso culto é ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ainda não podemos celebrar a ceia do Senhor com toda a igreja presente na igreja. Então, os irmãos vão celebrar em casa. E eu te peço, Deus, que os irmãos que vão celebrar em casa, eles possam sentir a tua presença, tanto quanto nós que vamos estar ali na igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor valide a ceia que vai acontecer na igreja, que vai acontecer em casa, que o Senhor esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, abençoo a tua igreja, abençoa cada um daqueles que ficaram conosco até aqui, nesse momento. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você ter ficado até o fim de mais um vídeo. Obrigado por você estar acompanhando o discipulado. E, na verdade, eu queria te pedir que se você deixou de assistir algum discipulado, vá lá, assiste. Se esqueceu de dar algum like em algum discipulado, vá lá e dá, para que nós possamos alcançar mais gente, tá bom? Deus te abençoe. Estou com saudade de abraçar vocês, estou com saudade de comer um churrasco com vocês, de brincar com vocês, de bater papo lá na porta da igreja, de poder abraçar todo mundo. Está dando muita saudade, mas eu quero te dizer que esse tempo de isolamento está acabando em nome de Jesus. Em breve nós vamos poder sim nos abraçar, voltar ao nosso ritmo de harmonia, de alegria, de unidade. Mas lembre-se, mesmo não podendo
abraçar um ao outro, tocar um no outro. Nós precisamos continuar unidos em Cristo, em nome de Jesus. Beijo, amo vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e lhe dê a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Até domingo, até o próximo discipulado também, se Deus assim nos permitir. Mas a minha oração é: Jesus volta hoje. A minha esperança é: Jesus volta hoje. Tchau, gente. Fiquem na paz.